Bom dia, sexta, dia 29 de agosto. Hoje começamos bem o dia, né, gente? Porque a Lua está se aproximando daquele trígono a Júpiter. Vai ser perfeito agora no meio da manhã, 9h38. Até lá dá para aproveitar bem ainda esse sentido de prosperidade, mas é um trígono da água e eu penso que ele tem mais uma relação mesmo com o processo criativo, a fertilidade aí nas ideias e na inspiração. É um potencial bem interessante para assuntos místicos, religiosos, espiritualistas, meditativos, né? Porque acentua bastante esse fator criativo mais abstrato, né? A inspiração, vamos dizer. Então é bem legal. Agora, para as atividades do nível prático também, de qualquer forma, assim, qualquer assunto, né, se beneficia de um aspecto legal assim entre a Lua e Júpiter, com Júpiter exaltado. Então temos um clima favorável até o meio da manhã, pode ser interessante para também os assuntos de prosperidade geral, né, para aplicar algumas mudanças também. Não tem muita velocidade porque a Lua está no signo de Escorpião, mas temos um clima agradável, né? E depois que a Lua passa pelo trígono, ela começa a se aproximar de uma quadratura a Mercúrio. A quadratura será perfeita às 21h47 no horário de Brasília. Então, nós vamos pegar metade da manhã em diante, né? Com a influência da quadratura. São os astros mais rápidos e Mercúrio é muito neutro, ele não tem uma natureza nem benéfica nem maléfica. Então, eu penso mais assim que em termos de rotina, de atividades que a gente estiver realizando, é necessário ter cautela com, primeiro, comunicação. A gente tem a Lua em Escorpião e Mercúrio em Leão. Ele é um pouco rígido, argumentativo, tem excesso de crítica, né? Então, fica um pouco chato para conversas, assim, né? Se você tiver que conversar com alguém, algum assunto importante, negociar, por exemplo, né, já pode sentir aí um pouquinho de dificuldade. Ou se tiver que fazer uma apresentação, seja de qual tema for, né, também tem que ter cautela. Mas também isso pode significar entraves, empecilhos técnicos, né, que são os temas de Mercúrio também. Então, um eletrodoméstico, por exemplo, pode apresentar problemas. Se você precisa de equipamentos, ou de instrumentos, ou de recursos muito especializados, vamos dizer, para realizar alguma atividade, um software, por exemplo, né? Para realizar alguma coisa, pode ter um pouco de dificuldade. Então, ele fica um pouco ríspido, assim, o clima, nesse sentido mais de dia a dia. Ele não tem uma propensão pesada. Agora, não é bom iniciar atividades sempre que a lua estiver em aspecto difícil, seja com quem for, né? Então, eu não recomendo muito para início de atividades, né? Até porque a lua tá fraca, né? Tá no ponto da queda, não fica legal. Bom, depois que a lua passa pela quadratura Mercúrio, ela vai ficar fora de curso até amanhã, quase no meio-dia, que vai ser às 11h04, quando ela ingressa em Sagitário. Então, até lá, a lua em Escorpião é mais fechada, né? Em clima, vai ficar assim um pouquinho travado, pode até ser um pouco preguiçoso, demora um pouco para a gente engrenar, mas vocês sabem também que quando a lua está fora de curso para coisas importantes não é interessante os inícios, né? Tem que ter cautela aí. E a lua ingressa em Sagitário e muda um pouco o clima. O Sagitário tem mais fervor, né? É um signo do fogo. Ele é mutável e naturalmente poderia gerar um pouquinho de oscilação no clima. Só que a lua ingressa em Sagitário já aplicando um trígono a Saturno. E como Saturno é muito pesadão, assim, ele é dos planetas visíveis, né? Olha, no ele é o mais lento, ele vai acrescentando mais secura para esse clima, né? E vai deixando a coisa assim bem reta e linear, né? Então, a gente tem 11h04 a lua chegando a Sagitário e 11h19, bem um pouquinho depois, porque o Saturno tá ali no comecinho de Áries, já vai voltar para Peixes agora na semana que vem, né? Então, ele tá bem prejudicado, Saturno. Não está num ponto assim de criar grande movimento diferente. Também é muito rápido, né? Assim, a gente vai perceber quase nada esse trígono. E aí vai ser 11h19 o trígono entre Lua e Saturno. Aí, gente, o que vai acontecer? Gradualmente, a Lua vai se afastando desse trígono a Saturno e vai começando a se aproximar de um aspecto a Vênus, que está no signo de Leão, é um aspecto de trígono, bem legal, né? Lua em Sagitário e Vênus em Leão. Aí sim vai criando bastante motivação. Então, eu penso que do meio da tarde em diante, do sábado, né, a gente já vai começar a perceber uma empolgação, um clima mais animado, mais vibrante, que pode ser bem interessante, então, para curtir o sábado, à tarde, à noite, né? Pode ser bem legal, ele já é bem mais descontraído. Então, o clima fica muito bom. Aí, no sentido eletivo, é bom tanto para assuntos da diversão, do entretenimento,
os assuntos do romance, pode ser bem interessante, para os temas relacionados a fator monetário, financeiro também, até para aquisições e tal. É muito legal porque aí é um trígono do fogo, né? E vai criando bastante vibração, tá bom? Bom, gente, assim a gente termina a semana, né? E na semana que vem me acompanha aqui nas reflexões que eu vou postar amanhã, essas reflexões semanais, porque a gente vai ter o Mercúrio ingressando em Virgem, que é o domicílio e exaltação dele. Vamos ter o Saturno, né, voltando para Peixes. Aí ele começa a ser conduzido pelo Júpiter, né, que está ali exaltado no signo de Câncer. Então me acompanha amanhã. E no domingo, então, a gente vai dar uma paradinha no tema da espiritualidade para falar um pouco do eclipse lunar, né? Do dia 7 de setembro, aí que vocês estão pedindo para conversar um pouquinho sobre esse eclipse. Então eu vou fazer um vídeo para explicar aqui um pouquinho, tá bom? Então é isso. Uma ótima sexta para vocês. Até amanhã, então. Até mais.